Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Estamos no nosso terceiro capítulo. O terceiro capítulo se chama Edmundo e o Guarda-Roupa. Mas vamos lembrar um pouquinho do nosso último capítulo, né? Como sempre. Nosso último capítulo, depois que a Lúcia e os 3 irmãos dela foram lá para a casa do professor, no dia de chuva eles resolveram explorar a casa. E daí eles acharam uma sala com guarda-roupa vazio e os mais velhos não se interessaram, mas Lúcia achou interessante aquele guarda-roupa e ela entrou dentro dele. E ela foi parar em Nárnia. E lá ela encontrou o Sr. Túminos, que é um fauno. E esse Sr. Túminos tentou enganar a Lúcia. Na verdade, ele era um servo da Feiticeira Branca, que é a imperatriz de Nárnia no momento. E é por causa dela que Nárnia é sempre inverno lá. E o Sr. Túminos contou para Lúcia que era o trabalho dele, se ele algum dia visse uma menina, um menino, né, humanos, ele tinha que entregar esses humanos para a Feiticeira Branca. E ele então sequestrou a Lúcia. Ele levou a Lúcia lá para a caverna dele, para quando ela dormisse, depois que ela tomasse o chazinho e tal, para ele pegar e chamar a Feiticeira Branca para levar ela embora. Mas no final deu tudo certo, o Sr. Túminos se arrependeu, né? E a Lúcia pôde ir embora. Então vamos ver o que aconteceu. Ela chegou lá da porta do guarda-roupa falando: gente, tá tudo bem. Eu demorei, mas tá tudo bem comigo, eu já voltei. E daí começa o nosso capítulo de hoje. Lúcia saiu correndo da sala vazia e achou os 3 irmãos no corredor. Tudo bem, já voltei, disse ela. Do que você está falando, Lúcia? Perguntou Susana. O quê? Disse Lúcia, admirada. Mas vocês não ficaram preocupados? Então você andou escondida, hein, Lúcia? Disse Pedro. Coitada da Lúcia, ficou escondida e ninguém reparou. Você tem de ficar escondida mais tempo, se quiser que alguém se lembre de ir procurá-la. Mas eu estive fora por muitas horas, disse Lúcia. Os outros se entreolharam. Sua boba, disse Edmundo, batendo de leve na cabeça. Completamente boba. O que você está querendo dizer, Lu? Perguntou Pedro. Exatamente o que eu disse. Entrei no guarda-roupa logo depois do café. Fiquei fora muito tempo, tomei chá. Aconteceram muitas coisas. Não fique bancando a boboca, Lúcia, disse Susana. Saímos da sala agora mesmo e você ainda estava lá. Ela não está bancando a boboca, disse Pedro. Ela está imaginando uma história para se divertir, não é, Lúcia? Não é, Pedro. É um guarda-roupa mágico. Lá dentro tem um bosque e está nevando. Tem um fauno e uma feiticeira. O nome da terra é Nárnia. Se quiserem ver, vamos lá. Os outros não sabiam o que pensar, mas Lúcia estava tão agitada que todos a acompanharam na sala. Ela correu na frente, abriu a porta do guarda-roupa e gritou: Vamos, entrem! Vejam com seus próprios olhos. Mas que pateta, disse Susana, metendo a cabeça lá dentro do guarda-roupa e afastando os casacos. É um guarda-roupa comum. Olha, lá está o fundo. Todos olharam. Depois se afastaram os casacos e viram. E Lúcia também viu um guarda-roupa muito comum. Não havia bosque, nem neve, apenas o interior de um guarda-roupa, com os cabides pendurados. Pedro entrou e bateu com os dedos, verificando se era sólido. Boa brincadeira, Lúcia, disse ele ao sair. Você nos pregou uma boa peça. Quase acreditamos. Mas não é mentira nenhuma, disse Lúcia. Palavra de honra. Há um minuto estava tudo diferente. Vamos, Lu, disse Pedro. Você está exagerando. Já se divertiu muito. É melhor acabar com essa brincadeira. Lúcia ficou vermelha até a raiz dos cabelos. Quis murmurar qualquer coisa e desatou a chorar. Durante alguns dias, sentiu-se muito infeliz. Podia resolver a questão num instante. Bastava declarar que tinha inventado aquela história. Mas Lúcia gostava de falar a verdade e tinha certeza de que não estava enganada.
Os outros, pensando que era tudo mentira, e mentira boba, davam-lhe um grande desgosto. Os dois mais velhos, faziam isso sem querer, mas Edmundo costumava bancar o mal, e estava sendo mal daquela vez. Zombava de Lúcia, chateando o tempo todo, perguntando se ela não tinha achado outras terras misteriosas nos numerosos armários que existiam por toda a casa. O pior é que esses dias eram para ter sido esplêndidos. O tempo estava lindo, passeavam lá fora de manhã até de noite. Tomavam banho de riacho, pescavam, subiam nas árvores, deitavam-se nos bosques. Mas Lúcia não se divertia de verdade. E assim foram correndo as coisas até que chegou de novo um dia de chuva. Naquela tarde, como o tempo continuava ruim, resolveram brincar de esconder. Susana era o pegador. E mal se dispersaram para se esconder, Lúcia dirigiu-se à sala do guarda-roupa. Não queria esconder-se lá dentro, pois isso certamente faria com que os outros voltassem a se lembrar daquele assunto desagradável. Mas queria pelo menos dar uma espiada, porque naquela altura ela própria já começava a se perguntar se Nárnia e o fauno não passavam de um sonho. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Mas mal tinha se aproximado, ouviu passos no corredor e não teve outro remédio. Pulou para dentro do guarda-roupa e segurou a porta, pois sabia muito bem que era uma idiotice alguém fechar-se num guarda-roupa, mesmo num guarda-roupa mágico. Eram os passos de Edmundo lá fora, que entrou na sala ainda a tempo de ver Lúcia sumir dentro do móvel. Sem hesitar, resolveu entrar também. Não porque considerasse um bom esconderijo, mas porque tinha vontade de continuar a chateá-la com o seu mundo imaginário. Abriu a porta. Os casacos estavam dependurados como sempre, cheirando a naftalina. Tudo era escuridão e silêncio, e não havia vestígios de Lúcia. Ela pensa que sou Susana e que vim pegá-la, por isso está quietinha lá no fundo, pensou Edmundo. Ele pulou para dentro e fechou a porta, esquecendo-se do que estava fazendo, que era uma grande bobagem. Começou a procurar Lúcia no escuro. Ficou muito admirado quando não a encontrou. Resolveu abrir de novo a porta para deixar entrar a luz, mas também não foi capaz de dar com a porta. Ele não achou mais a porta. Nada satisfeito, começou a andar desnorteado, às apalpadelas, assim, colocando a mão na frente para ver se sentia alguma coisa, em todas as direções. Chegou a gritar: Lúcia! Lu! Onde você está? Eu sei que você está aí, sua boba! Mas ficou sem resposta. Notou que até a própria voz tinha um som curioso. Não o som que é de se esperar dentro de um armário, mas um som que se espera ao ar livre. Observou também que de repente estava sentindo frio. Depois viu uma luz. Graças a Deus, pensou ele, a porta se abriu sozinha. Esquecendo-se completamente de Lúcia, começou a andar em direção à luz, julgando ser a porta do guarda-roupa. Mas em vez de dar na sala vazia, ficou espantado ao passar da sombra de uma das árvores grossas para uma clareira no meio de um bosque. Sentia sob os pés a neve dura, e havia neve também nos ramos das árvores. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia, vermelho e brilhante. Pairava uma calma enorme, como se ele fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Nem sequer um passarinho ou um esquilo por entre as árvores. O bosque estendia-se a perder de vista, ou seja, ele nem conseguia ver o final. Em todas as direções. Edmundo tiritava de frio, tremia. Lembrou-se então de que andava à procura de Lúcia. Lembrou-se também que a tratava mal por causa desse país imaginário, que de imaginário não tinha nada. Talvez ela estivesse ali por perto, então começou a gritar: Lúcia! Lúcia, eu estou aqui também! O Edmundo, eu estou aqui! Mas ficou sem resposta. Deve estar zangada comigo, pensou ele. E embora não lhe agradasse muito reconhecer que tinha agido mal,
e também porque não lhe agradava nada estar sozinho naquele lugar estranho e deserto, gritou de novo: Lúcia! Eu estou arrependido por não ter acreditado. Você tinha razão, pode aparecer. Vamos fazer as pazes. Mas para si mesmo dizia assim: Isso é mesmo coisa de menina. Embirra num canto por aí, não querendo aceitar as minhas desculpas. Olhou mais uma vez à volta e concluiu que o lugar não lhe despertava muita simpatia. Ele não gostou muito, né? Quase decidido a voltar, ouviu lá longe no bosque o tilintar de sinetas, o barulhinho de sininhos. Escutou com atenção. O som ia se aproximando cada vez mais, até que surgiu um trenó puxado por 2 renas. As renas eram do tamanho de um cavalinho de pelo tão branco quanto a neve. Os chifres eram dourados e brilhavam ao sol. Os arreios de couro escarlate é vermelho, estavam cheios de sinetas. Conduzindo as renas, sentado no trenó, ia um anão forte, que em pé não devia ter nem 1 metro de altura. Vestia peles de urso polar, que são brancas, né? E trazia um capuz vermelho, de cuja ponta pendia uma grande borla dourada. Uma comprida barba cobria os joelhos, servindo de manta para ele. Atrás dele, em um lugar muito mais importante, no meio do trenó, ia sentada uma criatura muitíssimo diferente. Uma grande dama, a maior mulher que Edmundo já viu. Estava também envolta em peles brancas até o pescoço e trazia na mão direita uma longa varinha dourada com uma coroa de ouro na cabeça. Seu rosto era branco, não apenas claro, branco como a neve, como o papel ou o açúcar. A boca se destacava, vermelhíssima, como se ela usasse um batom. Era, apesar de tudo, um belo rosto, mas orgulhoso, frio e duro. Como era bonito o trenó aproximando-se, as sinetas tilintando, o anão estalando o chicote e a neve saltando para os lados. Alto! Disse a dama, e o anão deu um puxão tão forte que as renas quase caíram sentadas. Depois ficaram a morder os freios arquejantes, é porque dói, né? No ar gelado, o bafo que lhe saía das narinas parecia fumaça. Elas estavam correndo tanto que estava saindo fumaça da boca das renas. Acontece com a gente também, né? Ei, você! O que é você? Perguntou a dama, cravando os olhos no Edmundo. Meu nome é Edmundo, respondeu ele meio atrapalhado. Não estava gostando nada do jeito dela. A dama franziu as sobrancelhas. É assim que você fala com uma rainha? Perdão, majestade, eu não sabia, disse Edmundo. Não conhece a rainha de Nárnia? Exclamou ela, mais severa, mais assim, nervosa, né? Pois vai passar a me conhecer daqui por diante. Repito, o que é você? Queira me desculpar, majestade. Não estou sabendo o que a senhora quer dizer. Eu ainda estou na escola, pelo menos eu estava, né? Mas agora eu estou de férias. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. E aí, vocês já adivinharam quem é essa mulher grande, branca, feito papel? É a nossa feiticeira, né? O nome dela é Jades? O nome dela é Jades. Então eu espero vocês no nosso próximo capítulo para a gente saber o que vai acontecer com Edmundo. O próximo capítulo vai se chamar Manjar Turco. Ó, beijo e até mais.